Oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente à oração principal. É sempre iniciada por uma preposição. Tenho esperança de que vamos vencer. Sinto necessidade de que você fique ao meu lado. Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal. Aparece normalmente depois do verbo ser. O bom é que a prova foi adiada. A dúvida era se haveria mesmo prova. Oração subordinada substantiva apositiva. Exerce a função de aposto de algum termo da oração principal. João só queria uma coisa, que fosse aprovado logo. Observe que, se você trocar a oração por isto e fizer a análise, vai confirmar a função sintática que dá nome à oração. Nosso objetivo por ora é apenas reconhecer a conjunção integrante, o que se torna mais fácil quando percebemos que ela introduz uma oração com as funções acima. Não confunda, na estrutura haver e ter mais que de mais infinitivo é uma locução verbal, com uma preposição acidental no meio. Tenho que estudar, hei de passar. Repito, que de nesse caso, é uma preposição acidental, não é conjunção integrante. Conjunções adverbiais. As orações subordinadas adverbiais trarão uma relação semântica de circunstância, como o advérbio, com função sintática de adjunto adverbial da oração principal. Podem ser temporais, causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, comparativas, consecutivas. Vejamos um exemplo de uma adverbial, para entender a relação sintática entre a oração principal e a subordinada iniciada pela conjunção. Visitei meus parentes maternos e quando viajei para Natal. Oração principal, oração subordinada advogado. Circunstância de tempo. Equivale a um advérbio de tempo, hoje. Conjunção subordinativa. Dessa forma já estamos tendo uma noção de como funciona a sintaxe do período composto, que tem mais de uma oração. Vamos agora ao que interessa. Vamos ver algumas questões, lembrando sempre que esse assunto é detalhado na aula de sintaxe. Não se desespere. 36, TREP Taquigrafia 2016. É a primeira vez, desde a regulamentação da medida, em 2011, que o mecanismo é adotado no país. No período do texto situação de emergência, o vocábulo, que foi empregado como a conjunção integrante. B. Conjunção comparativa. C. Advérbio. D. Pronome relativo. E. Partícula expletiva. Comentários. Vamos responder pela via rápida. A conjunção integrante é aquela que introduz orações substantivas, que integram o sentido da principal, ou seja, no popular, aquelas que podem ser substituídas por isto. Vamos fazer o teste. É a primeira vez, desde a regulamentação da medida, em 2011, que o mecanismo é adotado no país. Vamos inverter a ordem. O que é a primeira vez? Isto. Que o mecanismo é adotado no país é a primeira vez. Isto é a primeira vez. Temos aqui então uma oração substantiva subjetiva, pois faz papel de sujeito. Gabarito letra A. 37, CEF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. Comentários. Aqui, a conjunção que é integrante introduz oração substantiva, substituível por isto. Observe. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro isto e isto é claro. Então, a oração tem função de sujeito, não de complemento. Questão incorreta. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Iniciam oração subordinada de mesmo nome e indicam a hipótese ou a condição para a ocorrência da oração principal. Geralmente trazem verbo com sentido de hipótese e conjugado no modo subjuntivo, que é o tempo verbal com valor hipotético. São elas, se caso, desde que, contanto que, quando, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que.
Se eu puder, ensinarei tudo. Se eu quisesse falar com você, te chamaria no WhatsApp. A não ser que haja uma catástrofe, não me atrasarei. Sem que invista em bons materiais, não vai aprender rápido. Qualquer renda, mesmo quando, se for oriunda de ilícitos, será tributada. Cuidado, ao trocar se por caso, é preciso fazer um ajuste no verbo, como no exemplo. Se eu puder, viajarei. Verbo no futuro do subjuntivo. Caso eu possa, viajarei. Verbo no presente do subjuntivo. 38. Cefaz RS Auditor Fiscal 2019. Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que possibilitaria a queda dos preços de seus produtos e poderia gerar um crescimento das vendas. No texto 1a3, a oração, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, apresenta, no período em que se insere, noção de a concessão, uma vez que representa uma exceção às regras de tributação do país. B. Explicação, uma vez que esclarece uma ação que diminuiria os custos do referido setor. C. Proporcionalidade, uma vez que os custos do referido setor diminuiriam à medida que se diminuísse a tributação. D. Tempo, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor ocorreria somente após a redução da tributação sobre ele. E condição, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor dependeria da redução da tributação sobre ele. Comentários. Se é a mais clássica conjunção condicional, então temos uma oração subordinada adverbial condicional, que traz uma premissa que deve ser atendida para ocorrer depois a redução dos custos. Se a tributação diminuir, então diminuirão os custos. Gabarito letra I. 39. Pref. Teresina Guarda Civil Municipal 2019. Considerando-se aspectos gramaticais e semântico-textuais, julgue a classificação apresentada no item a seguir. Por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela se esquadrinhar um pedaço da imagem de cada vez. Palavra que, textualmente pode ser substituída por caso, esquadrinhe, sem prejuízo semântico. Comentários. Quando substituímos se por caso, numa estrutura condicional futura, temos que modificar o verbo, que vai para o presente do subjuntivo, tempo terminado em e que eu faça, que eu saia, que eu estude, que eu revise. Se eu puder, farei, caso eu possa, farei. Esse é o caso da questão. Se esquadrinhar, caso esquadrinhe. Questão correta. 40. Unicamp Professor, Assuntos ADM, 2019. O segmento pode-se perder tudo se digitar algo errado, apresenta reescrita correta, sem alteração do sentido original, em pode-se perder tudo caso digite algo errado. Comentários. Novamente observe que a troca entre as conjunções condicionais, se, e caso, exigem uma adaptação no verbo, se digitar e caso digite. Questão correta. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Indicam que uma ação ou fato se desenvolve de acordo com outro, como, conforme, consoante, segundo. A prova se desenrolou como tínhamos treinado. Tudo correu conforme o planejamos. OBS, quando não introduzem orações conforme, consoante, segundo. Não são consideradas conjunções, mas apenas preposições acidentais. Conforme o livro, isso nunca aconteceu. 41. PGEP Ana. Judiciário de Procuradoria 2019. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, como as chamava Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria, ocorrida no século XX, e em menos de um século, um novo salto de época nos tomou de surpresa, lançando-nos na confusão. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra, como, fosse substituída por conforme. Comentários. Sim, conforme também é uma conjunção subordinativa conformativa. Se observarmos bem, essas ondas longas da história, conforme consoante segundo as chamava Braudel,
tornaram-se cada vez mais curtas. Questão correta. 42. Pref. Teresina Guarda Civil Municipal 2019. Sobre a estrutura morfossintática e textual de termos, palavras e expressões dispostos nas opções abaixo, está correto o que se afirma. Isso pode ser tão comum quanto o é fazer uma tatuagem hoje. As palavras destacadas configuram uma relação de comparação. Comentários. Tão e quanto estabelecem uma comparação de igualdade. Tão é advérbio, e quanto funciona como conjunção subordinativa adverbial comparativa. Questão correta. 43. IFC Aos, Administração 2016. No ensino, como em outras coisas, a liberdade deve ser questão de grau. O termo em destaque poderia ser substituído, sem alterar o sentido, por A de maneira que. B embora. C entretanto. D assim que. E tal qual. Comentários. A palavra como tem sentido comparativo, e pode ser trocada por tal qual. No ensino, tal qual em outras coisas. Gabarito letra I. 44. Core PE/AUX, Administrativo 2019. Em mente e corpo são indissociáveis, como na antiguidade já se ensinava, a conjunção subordinativa remete a uma. A causa. B. Comparação. C. Concessão. D. Conformação. E consecução. Comentários. Aqui o sentido é conformativo, veja. Mente e corpo são indissociáveis, conforme consoante de acordo com o que se ensinava na antiguidade. Gabarito letra D. 45. CLFD Técnico Legislativo 2018. Mas eu não queria ser torneiro mecânico, queria mesmo era ser bancário, que nem o marido da minha professora, Dona Aurora. Sem prejuízo do sentido original, a expressão, que nem no segmento que nem o marido da minha professora, pode ser substituída por como. Comentários. A expressão comparativa, que nem, é típica da oralidade e significa, do mesmo jeito, assim como. Então, a banca simplesmente pede que se substitua por um conectivo formal, como. Questão correta. Conjunções subordinativas adverbiais finais indicam propósito, motivo, finalidade, para que, a fim de que, do modo que, de sorte que, porque. Quando igual a para que. Dou exemplos para que você entenda tudo. Estude todo dia a fim de que acumule conhecimento ao longo do mês. É preciso rezar porque não estoure uma nova guerra mundial. 46. Cargos de nível médio TSC, 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. A oração para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade expressa a circunstância de A. Finalidade. B. Causa. C. Modo. D. Proporção. E concessão. Comentários. Para é uma preposição indicativa de propósito, finalidade. Gabarito letra A. 47. QGRS Auditor Fiscal 2018. Quem me lê poderá objetar que basta a gente passar os olhos pelo jornal desta manhã para verificar que o mundo nunca teve tantas e tão dramáticas porteiras como em nossos dias. Mas que importa? Um dia as porteiras hão de cair, ou alguém as derrubará. Para erguer outras ainda mais terríveis, replicará o leitor cético. Ora, amigo, precisamos ter na vida um mínimo de otimismo e esperança para poder ir até ao fim da picada. Você não concorda? O mundo velho sem porteira. Em relação ao trecho, ou alguém as derrubará, no texto, a oração para erguer outras ainda mais terríveis transmite uma ideia de A. Conformidade. B. Condição. C. Causa. D. Proporção. E propósito. Comentários.
Para introduz oração adverbial final, com sentido de finalidade e propósito. Gabarito letra I. 48. CEPLAG Recife S, de Gestão Pública 2019. Para cobrir o território nacional e cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. Preservando-se o sentido e a correção gramatical, a expressão sublinhada estará corretamente substituída por a despeito de cobrir. B, a fim de cobrir. C, em decorrência de cobrir. D, com vistas a cobrir. E, no ímpeto a cobrir. Comentários. Para cobrir equivale a para que cobrissem, com ideia de propósito. Temos oração subordinada final, não causal. A oração final em forma reduzida, introduzida pelo para, é mais comum que a oração desenvolvida introduzida pela locução para que. Gabarito letra B. 49. DPE Analista de Banco de Dados 2018. O segmento em que se exprime noção de finalidade está em A. As correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. B. Se você quer fumar um charuto, aperte um botão. C. Esse empenho tão grande acabou por exauri-lo. D. O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar. E. O celular na palma da mão desconcentra o estudante. Comentários. Questão direta. A única oração que indica finalidade é aquela introduzida pela preposição para. O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar. O objetivo do esforço era alcançar o que deseja expressar. Gabarito letra D. O outro conectivo que apareceu no texto foi o se condicional, se você quer fumar. 50. IBGE 2016. No trecho do texto, para que pudesse enxergar seu caminho à noite, o homem buscou o desenvolvimento de fontes de iluminação artificial. A expressão em destaque pode ser, mantendo-se a mesma relação lógica, por A. À medida que. B. Já que. C. A fim de que. D. Logo que. E. Desde que. Comentários. Para que tem sentido de finalidade, então poderíamos substituir a conjunção por, a fim de que, de mesmo sentido. À medida que é conjunção proporcional, já que é causal, logo que é temporal, desde que é condicional. Gabarito letra C. 51. Assistente Administrativo 2016. Se você tem o hábito de pegar no saleiro e polvilhar a comida com umas pitadas de sal, é melhor pensar duas vezes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou esta quinta-feira que um adulto consuma por dia menos de 2 gramas de sódio, ou seja, menos de 5 gramas de sal, para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares. Para reduzir os níveis de pressão arterial e as doenças cardiovasculares, a palavra para expressa o seguinte significado. A. Oposição. B. Finalidade. C. Causalidade. D. Comparação. E. Temporalidade. Comentários. Consumir menos sal com, para, o objetivo de reduzir a pressão arterial. Clara relação de finalidade. Gabarito letra B. Conjunções subordinativas adverbiais proporcionais. Introduzem uma oração que traz uma relação de proporcionalidade com a oração principal, à medida que, à proporção que, ao passo que e também as correlações quanto mais se menos, mais se menos. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. Quanto mais estudo, mais sorte tenho nas provas. À medida que o tempo passa, a confiança vai aumentando. Ao passo que o produto escasseia, o preço sobe. 52. Diplomata 2015, adaptada. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio de S. Geraldo. Comentários. Expressões como, quanto mais menos isso, mais menos aquilo, são clássicas correlações de proporcionalidade,
funcionam como conjunções, que trazem a relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. Mais fábricas se abriam e, proporcionalmente, mais o subúrbio se erguia. Questão correta. 53. TCE-PE 2017. Sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical do texto, o trecho, diante dessa realidade, deve-se questionar a ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica, poderia ser reescrito da seguinte maneira: frente a essa realidade, não se deve acreditar na ideia que uma pessoa vive mais à medida em que envelhece. Comentários. O texto original traz uma ideia de proporção, então a locução correta seria, à medida que, na medida em que é locução causal. Não existe a locução à medida em que. Questão incorreta. Conjunções subordinativas adverbiais temporais. Introduzem uma oração que traz uma noção de tempo para o fato ocorrido na oração principal. Quando, enquanto, desde que, sempre que, toda vez que, assim que, logo que, mal, com sentido de assim que. Mal cheguei e já fui bombardeado de perguntas. Meu chefe me demitiu assim que cheguei. Comprei roupas enquanto ela escolhia sapatos. Tempo simultâneo. Observação. Segundo entendimento muito específico de Sacconi, quando pode indicar causa se puder ser substituída perfeitamente por já que. Por que ficar amontoado na cidade, sob a poluição, quando existe um mundo de terra fértil no campo para se trabalhar? 54. Cefas RS 2018. Quem era rico escapava, mandava escravos para fazer o serviço sujo, pagamento de imposto em serviço. Assim que surgiu a moeda, surgiu também a ideia de substituir a contribuição braçal por dinheiro. A expressão assim que indica, no período em que ocorre, uma noção de a modo podendo ser substituída por dessa maneira que, sem alteração dos sentidos do texto. B. Conclusão podendo ser substituída por tão logo, sem alteração dos sentidos do texto. C. Causa podendo ser substituída por como, sem alteração dos sentidos do texto. D. Comparação podendo ser substituída por assim como, sem alteração dos sentidos do texto. E tempo podendo ser substituída por logo que, sem alteração dos sentidos do texto. Comentários. Questão direta. A locução temporal, assim que tem sentido de algo que ocorre rapidamente, imediatamente após um fato, imediatamente após ter surgido a moeda. Assim que logo que surgiu a moeda, surgiu também a ideia de substituir a contribuição braçal por dinheiro. Tão logo possui sentido temporal, mas foi apresentada incorretamente com sentido de conclusão. Nenhum dos outros conectivos possui sentido temporal. Gabarito letra I. 55. Polícia Militar ao Soldado 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro, a substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Comentários. A troca pediria um ajuste para manter a adequada correlação verbal. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Então, a troca direta, sem esse ajuste, prejudicaria sim a correção gramatical. Questão incorreta. 56. PM Toy Soldado 2018. No excerto, enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A relação estabelecida entre as orações é de A. Causa. B. Consequência. C. Temporalidade. D. Proporcionalidade. E concessão. Comentários. Enquanto é conjunção subordinativa adverbial temporal, introduz uma oração com sentido de tempo-evento simultâneo. Dito de outra forma, seu valor é de tempo. Gabarito letra C. 57. Fiocruz Assistente Técnico 2016. Mal apareceram os primeiros sinais da doença, o paciente foi internado. Julgue o item. Na frase acima, a palavra mal está empregada como conjunção. Comentários. Pessoal, sabemos que mal pode ser conjunção temporal, indicando que algo tinha acabado de acontecer. Mal, logo que apareceram os primeiros sinais da doença, o paciente foi internado. Questão correta.
Conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Introduzem uma oração que traz uma comparação ou contraste em relação à oração principal, como, assim como, tal qual, tal como, mais que, menos, tanto quanto. Nesses pares, as palavras tanto e quanto são correlatas. Por isso, podemos chamar esses pares de correlações aditivas enfáticas. O mesmo vale para outros pares que possuem função de uma conjunção. Essa matéria é mais fácil do que a que estudamos ontem. Corria como um touro. Ele estuda tanto quanto seu tio médico estuda. Observe no exemplo acima que o verbo costuma vir implícito, porque é o mesmo verbo da outra oração. Conjunções subordinativas adverbiais causais. Iniciam uma oração subordinada que traz a causa da ocorrência da principal. Porque, que, como, com sentido de porquê, pois que, já que, uma vez que, visto que, na medida em que, porquanto, se. Não passei porque não estudei. Como não era vaidoso, nunca fez dieta. Se Marisa gosta de você, por que não a procura? Se igual já que. Para organizar a relação de causa e efeito no texto, pense assim: o fato X fez com Y. A causa é a origem de um evento. A banca também pode pedir a substituição de conjunções causais por preposições que também tenham sentido de causa, como, por. Não fiz a questão porque não sabia, porque igual conjunção causal. Não fiz a questão por não saber, por igual preposição com valor de causa. Observe que há mudança na forma do verbo e essa adaptação deve ser observada. A causa ocorre cronologicamente antes da consequência. Então, mesmo que na ordem do período a causa venha depois, devemos sempre atentar para a oração que a conjunção causal inicia. Essa será a causa. Isso será importante quando estudarmos as conjunções consecutivas, que possuem a mesma lógica de causa-efeito, mas introduzem a oração em que se encontra a consequência. Relações de causa e efeito. Não confunda causa X, consequência X, explicação. Choveu porque o dia foi muito quente. Causa. Choveu tanto que o chão está molhado. Consequência. Choveu porque o chão está molhado. Explicação. O chão estar molhado não causa chuva. É só uma explicação ou justificativa para a afirmação. Choveu. A vírgula também denuncia essa relação de coordenação, acentuando que são duas orações independentes. Professor, devo ficar me descabelando tentando diferenciar causa e explicação. Não perca seu tempo elucubrando sobre isso. Segundo os principais gramáticos, a distinção não possui limites claros, Bechara. É uma discussão acadêmica que foge ao estudo do candidato, isso porque a causa acaba por explicar também um fenômeno. Então, você não deve se preocupar com isso. Trate os dois indistintamente com sentido amplo de justificativa, salvo se houver uma questão que traga causa numa alternativa e explicação em outra. Nesse caso, você aplica os critérios de diferenciação que foram mostrados no box sobre isso, ok? 58. Cefas RS 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis. Como é hoje o nosso modelo de democracia, e isso por um motivo razoavelmente simples: apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto 1 a 2, segunda seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo A por quê, B porém, C além de que, D enquanto, e apesar de. Comentários. A exclusão dos grupos mencionados, mulheres, escravos e estrangeiros, é justamente o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Gabarito letra A. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas.